Hoje começa o segundo turno da Série B e já temos jogos importantíssimos na briga pelo acesso, na briga contra o rebaixamento, porque, meu irmão, agora não tem tempo a perder, então vamos ver todos os favoritos para os jogos da 20ª rodada da Série B. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, cara, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Se inscreva nesse canal, estamos tentando bater os 85 mil inscritos, conto com a sua inscrição que é muito importante, porque hoje a gente vai falar dos favoritos para a 20ª rodada da Série B, mais conhecido como primeira rodada do segundo turno, tá? Então me embolei, mas é a primeira rodada do segundo turno, então deixa sua curtida nesse vídeo, deixe o hype depois da curtida e já comenta os seus favoritos para os jogos, porque a gente vai para a tabela discutir o que pode mudar e quais são os favoritos para cada um desses jogos. Então hoje, cara, o dia que eu tô lançando o vídeo, dia 31 de julho, último dia de julho, mês eterno, né? A gente vai falar de Vila Nova e Curitiba primeiro, que é o jogo às 21h30, teremos live depois desse jogo também para falar pós-jogo, e já é um confronto direto pelo acesso, né? O Vila Nova tá aqui na 9ª posição, né? E o Coxa tá na 35ª. Nesse momento, 8 pontos separam os dois. E aí é aqui que entra o porquê, meu irmão, esse segundo turno é muito importante. Nunca mais, nessa temporada, Vila Nova e Curitiba vão se enfrentar. Então, essa é a última oportunidade de ambos os times tirarem pontos de si. Principalmente para o Vila Nova, porque o Vila está 8 pontos atrás do Curitiba. Nesse momento, parece impossível o Vila Nova passar o Curitiba. Mas com esse confronto direto, o Vila Nova vencendo o Curitiba, tirando essa vantagem para 5 pontos, fica ao alcance do Vila passar o Curitiba mais à frente na Série B. Agora, se o Vila Nova empatar ou vencer esse jogo, já cravo aqui pra você que o Vila Nova não passa mais o Curitiba nessa Série B. Muito improvável. Então, se o Vila Nova não vencer esse jogo, muito improvável que passe o Curitiba. E aí, meu irmão, já são 2 vagas a menos pro Vila Nova brigar pelo acesso. O Vila Nova vencendo essa partida hoje, ele iria a 30 pontos e, dependendo dos resultados da rodada, ele pode sim terminar dentro do G4, né? Porque ele vencendo, ele vai aos 30 pontos, empata o número de vitórias com a Chapecoense, mas teria que fazer um saldo ali absurdo para passar a Chape, né? Então é muito improvável. Não temos um confronto direto que esses times na frente do Vila Nova que pudesse inviabilizar, né, essa chegada no G4, mas saldo de gols praticamente inviabiliza, né, nesse momento. Pro Curitiba vale a liderança. O Curitiba hoje pode voltar à liderança do campeonato, vencendo o Vila Nova. O Coxa, além de estancar essa mini crise que tá querendo aparecer, né, são 3 jogos sem vencer. O Coxa, depois da goleada pro Paysandu, não venceu mais, empatou 2 partidas, né, contra Atlético e Amazonas. O Coxa pode terminar o dia na liderança, né, pelo menos até sábado, quando o Goiás joga. Mas se o Curitiba perder, ele pode até cair para a 3ª posição, dependendo do resultado do jogo do Novo Horizontino. Se o Novo Horizontino vencer, o Coxa sai da liderança, né? Mas para mim, o favorito nessa partida aqui é o Vila Nova. Cara, isso aqui, cara, é um confronto entre o segundo melhor visitante da Série B, que é o Curitiba, contra um dos melhores mandantes da Série B, que é o Vila Nova. O Coxa vai muito bem fora de casa, consegue conquistar muitos pontos fora de casa, porque o estilo de jogo do Curitiba, né, aquele jogo que é mais reativo, né, fica mais ali na encolha, esperando o time adversário chegar e o Coxa sai no contra-ataque. Para jogar fora de casa é melhor, mas ainda assim eu acho o Vila Nova favorito nesta partida. Para falar de Remo e Ferroviária, cara, já tiro logo um pouco da frente essa situação aqui, porque para mim o Remo é um dos principais favoritos desta rodada. O Remo vem numa escalada de produção, não perde. Desde o Repá, né, a última derrota foi pro Paysandu ali na 13ª rodada, se eu não me engano. Então são aí 6 jogos sem o Remo perder. O time precisa vencer de qualquer forma, tem que traduzir a evolução técnica e tática, né? O time do Remo está evoluindo, né, mas não está conquistando tantos pontos, então tem que traduzir essa evolução em pontos na tabela, porque o segundo turno não deixa para depois. O segundo turno é cruel, então o Remo tem que fazer ponto. Pega uma Ferroviária que tá numa draga aí, tá muitos jogos sem vencer, entrou na zona do rebaixamento, não é mais aquela Ferroviária do início da Série B, o time caiu muito de produção, é aquilo que eu falei, né, não se reforçou tão bem quanto os seus adversários, né, e acabou ficando um pouco para trás. O Remo tem
o maior favoritismo dessa rodada, e o Remo vencendo essa partida pode terminar no G4, tá? Esse jogo é na sexta-feira. Tem aqui um porém, né, nesse confronto, né, que a Ferroviária jogou no sábado passado, então aí vai ter 5 dias de descanso, e o Remo jogou na terça-feira, né? Então vai ter 2 dias de descanso, então pode ser que a Ferroviária fisicamente leve um pouco de vantagem diante do Remo, mas tecnicamente, taticamente, jogando no Mangueirão, o Remo é bastante favorito. Ele terminaria no G4 se vencesse e se a Chapecoense tropeçasse. Para mim, o Remo é bastante favorito. Coloca o placar desse jogo aqui embaixo para ver se você acerta nos comentários. Operário e Criciúma, mesma coisa de Ferroviária e Remo, né? O Operário jogou lá no sábado e o Criciúma jogou na terça, né? Então, são 2 times que estão... O Criciúma chega um pouco mais cansado que o Operário. Pro Criciúma vale também entrar no G4, mas pro Criciúma entrar no G4 ele teria que vencer e torcer por tropeços de Remo e Chapecoense. O Criciúma vem de 4 vitórias seguidas. É a maior sequência de vitórias do momento na Série B. O Criciúma pode fazer aquele 100% de aproveitamento recente do prisma da rodada, né? Fechar as 5 rodadas seguidas vencendo. O Operário tá desesperadamente brigando contra o rebaixamento, tá aqui embaixo, vencendo esse jogo ele se destaca um pouquinho, sai um pouco dessa zona mais perigosa, né? Podendo abrir até 6 pontos. Muito importante esse jogo para ambos os times. Eles estão pensando coisas diferentes, né? O Criciúma quer chegar no G4, o Operário quer fugir ali da zona perigosa. O Criciúma tá jogando melhor que o Operário ultimamente, apesar do Operário vir de um belo jogo dentro de casa, né? Tô falando dessa vitória aqui diante do Atlético Goianiense por 3-0. O Criciúma joga melhor que o Operário. No GK, no Germano Krieger, cara, o Operário joga de uma forma muito incisiva, né? Mas eu acho que o Criciúma é favorito nessa partida aqui. Novo Horizontino e Avaí, cara. Olha, isso aqui é confronto direto, né? Novo Horizontino tá aqui com 34 pontos, Avaí com 28, são 6 pontos separando. Se o Avaí vence, corta pra 3 e traz o Novo Horizontino pra terra. O Novo Horizontino tá em queda de produção, vem de um 4-0 pro CRB, enquanto que o Avaí tava numa produção ruim, mas meteu um 5-0 no Botafogo, que talvez seja o time mais fraco da Série B nesse momento, junto com a Ferroviária, mas foi um 5-0, né, meu irmão? Aí levanta a moral de qualquer time, mas ainda assim eu vejo o Novo Horizontino favorito nessa partida. Botafogo e América. Cara, do jeito que o América tá jogando, vou te contar um negócio, cara. Tecnicamente o time do América é bem melhor que o time do Botafogo, tá? Tem mais jogadores ali pra resolver uma partida, tá? O time do Botafogo tecnicamente deixa muito a desejar. E vai ser um jogo que o América vai ter mais a posse de bola, e por isso, pra mim, é o América. É um confronto direto contra o rebaixamento. O América pode terminar essa rodada na zona do rebaixamento se perder do Botafogo. Inclusive, vai ver o Botafogo empatar em número de pontos. O Botafogo não pode passar o América porque o Botafogo tem 2 vitórias a menos. Mas ainda assim, meu irmão, o América entra num turbilhão de crise absurdo se perder essa partida. Por isso, pra mim, o América é o favorito. Amazonas e Goiás. Cara, o Goiás precisando vencer depois de 2 jogos sem vencer, né? O Goiás está muito próximo do acesso, mesmo no início do segundo turno. A cada 3 pontos mais que o Goiás fizer nesse segundo turno, meu irmão, 1 metro a mais na direção da Série A. O Goiás está andando a passos largos em direção à Série A. É o favorito diante do Amazonas, não tem jeito. O Amazonas não é um time confiável nesse momento. Não é um time que consegue impor o seu ritmo em relação aos adversários. O Goiás é um time que tá numa fase não tão boa, mas tá melhorando. É um time com o Anselmo Ramon, por exemplo, que resolve um jogo a qualquer momento, como já fez em alguns momentos na Série B, contra a Chape, contra a Remo. O Goiás é o líder, simplesmente pega um time que briga ferozmente contra a zona do rebaixamento. O Goiás tem que ser favorito mesmo fora de casa. Chape e CRB. Cara, o CRB vem de um grande jogo diante do Cruzeiro na Copa do Brasil, onde conquistou um empate no Mineirão. E também de um grande jogo na Série B, quando meteu 4-0 no... Esse time tá voltando aí. Tá voltando a ter aquele nível de atuação alto, né? Que o fez chegar até o topo aqui, brigar por G4 em determinado momento. Que é onde a Chape está. A Chape em casa na Arena Condá é muito forte, né? A Chape não perde as 5 rodadas. Um time que encontrou seu jeito de jogar tanto dentro quanto fora de casa na Arena Condá. Muito incisivo. Esse sim consegue manter o nível de produção. Consegue sim imprimir o seu estilo de jogo. CRB fora de casa, mesmo no grande jogo diante do Cruzeiro, eu acho que inclusive isso vai prejudicar um pouco o CRB, né? Um time um pouco mais cansado, inclusive porque joga de novo contra o Cruzeiro na semana seguinte, vai estar com a cabeça mais na Copa do Brasil. A minha Chapecoense é consideravelmente favorita nessa partida. Faltam 3 jogos aqui. Antes da gente falar de Atlético Paranaense e Paysandu, cara, se você vai fazer apostas nessa rodada, vai fazer seu bilhete, vai usar aí meus palpites para fazer apostas, faça na KTO, meu irmão. KTO, casa de apostas, patrocinadora do canal. Até porque vem coisa boa para você, hein? Você que fizer a sua conta na KTO agora,
através do link que tá na descrição. Sempre eu falo pra você, esse é o link mais rápido pra você não perder tempo ao fazer a sua conta na KTO. Vocês que forem fazendo aqui através do link do Torcedorismo, vem coisa boa pra vocês no mês que vem, vou anunciar já já. Então se inscreve na KTO, meu irmão, faz as suas apostas por lá, faça os seus bilhetes na KTO, porque a KTO premia muito bilhete. Você que participa da Liga do Milhão pode ganhar R$1 milhão acertando os seus bilhetes na KTO, casa de apostas que, bom, eu recomendo, eu só faço minhas apostas lá, mas obviamente você precisa ser maior de 18 anos e também apostar com responsabilidade, meu amigo, sempre. Então vai lá na KTO, beleza? Atlético Paranaense e Paysandu, cara, nada aqui, tá, me faz crer que o Atlético Paranaense é favorito nesse jogo. E eu digo por quê, cara? Cara, o Atlético Paranaense nas últimas rodadas em casa venceu apenas um jogo, nas últimas 5, perdeu 3, venceu 1. É um time que dentro de casa tem o 16º melhor aproveitamento, 17º, enfim, é um dos piores aproveitamentos como mandante da Série B. É um time que tá em baixa, tá muito pressionado, vai pegar um Paysandu que tá indo de produção ainda, vem aí 8 jogos sem perder, o Paysandu não perdeu com seu novo treinador ainda, é outro time super reforçado, os jogadores estão muito mais confiantes dentro do campo, estão mais dispostos a conseguir resultados e confiantes, e taticamente esse Paysandu, né? Agora, ambos os times têm dois problemas assincrônicos, né? Eles não conseguem furar muito retranca, isso é ruim, isso é pior pro Atlético Paranaense que vai jogar em casa, então o Paysandu vai ficar mais defensivo. Ambos os times têm essa dificuldade. Pro Paysandu isso não vai se aplicar muito nessa partida, porque joga fora de casa, vai ter o contra-ataque à disposição, mas o segundo pode ser ruim pros dois. Os dois times fisicamente estão caindo muito de produção no segundo tempo. Os dois times fazem um primeiro tempo bom e caem muito de produção no segundo. Então, cara, isso aqui é um jogo que me parece que quem largar na frente no primeiro tempo tende a ficar com resultado no final da partida, porque o segundo tempo dos dois times tem sido bastante morto. Pro Atlético Paranaense, cara, cada jogo a partir de agora é uma final. O Atlético tá com apenas 25 pontos, então o Atlético não pode mais perder ponto, até porque a gente sabe que o objetivo do Atlético é voltar para a Série A. Desde o início gastou muito dinheiro para isso, inclusive agora na janela de meio de ano. Então pro Atlético, cara, cada jogo é uma final. Cada ponto que o Atlético deixar para trás Lembra que eu falei que 1 metro para cima pro Goiás a cada vitória? Pro Atlético Paranaense, cada ponto deixado para trás é menos 1 metro, tá? Então o Atlético já tá distante da Série A, e se começar a perder ponto logo no início do segundo turno, vai afundar e pode até começar a se preocupar com a zona do rebaixamento. Isso aqui, cara, se o Paysandu vence esse jogo, se liga nisso aqui, ele vai a 23 pontos e fica a 2 pontos do Atlético Paranaense, meu irmão. Então traz o Atlético para a briga contra o rebaixamento, né? O Paysandu nesse momento está dentro da zona do rebaixamento e ficando a 2 pontos do Atlético. O Atlético começa a pensar nisso, começa a pensar mais na zona do rebaixamento do que na zona de classificação. Agora o Atlético vencendo é o oposto. O Atlético pode cortar 3 pontos e ficar 2, 3 pontos ali do G4, voltar a sonhar com o G4. Mas independentemente do que acontecer nesse resultado, nesse jogo aqui, o Atlético vai precisar ter um aproveitamento muito alto para subir. Vai precisar ser o campeão do segundo turno para subir. E começa aqui. Pra mim, cara, o favorito nesse jogo é o Atlético Paranaense, tá? Mas eu com muito pouca convicção. É porque tem que dizer um favorito, eu não posso ficar em cima do muro. Muito pouca convicção. Eu acho que o Paysandu tem totais condições de vencer e de até empatar esse jogo. Mas o Atlético pra mim é o favorito. Atlético e Atlético Goianiense. Cara, o Atlético tá jogando muita bola, não é mais aquele Atlético. É o favorito nessa partida. O Atlético Goianiense, inclusive, já foi ultrapassado pelo Atlético na tabela. Aqui, ó, o Atlético tentando alçar voos mais altos, vem aí com uma boa sequência de jogos invicto. O Atlético pra mim é o favorito nessa partida, entre Cuiabá e Volta Redonda. Cara, aquele Cuiabá que oscila muito, né? Mas o Cuiabá tem sido decisivo contra times aqui da parte de baixo da tabela. O Cuiabá não perde muitos pontos pra essa galera. O Cuiabá ele pode voltar ao G4 da Série B, caso vença o Volta Redonda e conte com tropeços de Criciúma, Remo e Chapecoense. Então o Cuiabá brigando por acesso, vai brigar até o final por acesso, na minha opinião, e é favorito nesta partida diante do Volta Redonda. Comente aqui embaixo os seus favoritos, o placar do jogo do seu time, vamos ver se você acerta. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque todos esses jogos que nós tivemos aí, que nós teremos, todos esses jogos, vamos ter live pós-jogo aqui no canal. Então quero você participando, te espero lá, tamo junto, valeu e falou!